Oi, meus amores! Começando este vídeo aqui no canal e enfim eu parei. Quando eu faço esses vídeos de conversa, de realmente fazer um relato sobre algo, eu preciso sentar, gente, eu preciso me concentrar, eu não posso ficar tendo muitas interrupções, senão eu perco o pensamento, sabe? Eu vou tipo assim, faço uma parte, depois eu tento reexplicar, e aí fica muito tempo e muito cansativo pra mim. Então hoje, levei Luísa na escola, Helena na volta dormiu, e quando eu cheguei a Isabela também dormiu. Então assim, gente, é o momento, é agora. Então não vamos ficar enrolando muito pra mim fazer esse relato pra vocês, deixando claro pra quem tá chegando no canal, pra quem tá agora aqui, e tipo assim, ai que vídeo longo e tal, gente, é vídeos de relato, né? É um vídeo explicativo, passando minha experiência, né? Então assim, se vocês realmente querem entender sobre isso e aprender muita coisa, ter muitas dicas, senta, eu não tô ainda com tempo de assistir agora, assistir o restante depois, mas faça esse momento aí de ver o vídeo para que vocês absorvam coisas muito importantes que eu aprendi, tá? Então bora lá começar. Amores, deixando claro que tudo que eu passo aqui pra vocês são dicas e não uma coisa como, tipo, faz assim, que é assim que você vai acontecer certinho com você. Claro que não. Cada um tem sua realidade, cada um tem seu jeito, cada bebê também tem a sua forma, né? Então é só uma forma também de passar pra vocês uma experiência, né? E eu já aprendi dessa forma e coloquei na minha rotina. Hoje posso falar com um pouco mais de prioridade porque eu já coloquei com a Helena, agora com a Isabela, e tudo foi igualzinho, 100% da forma que deveria ser, né? Então eu espero que essas dicas sobre amamentação ajudem vocês, especialmente as mamães que estão grávidas, que vão começar esse processo, né? Para que vocês tenham uma rotina tranquila, tenham uma fase boa e que não seja algo pesado para vocês. Para quem veio, né, tentar achar algum erro em relação, tipo, mas não é assim, porque tá profissional não disse que era assim, mas não é dessa forma. Gente, não tirem conclusões precipitadas, né? Eu não tô querendo aqui contrariar ninguém, porque vai ter algumas falas, gente, que eu vou fazer que é, tipo, contrárias mesmo a muita coisa que a gente escuta, né? Em relação, por exemplo, a livre demanda, né? Em relação a muita coisa que as pessoas impõem, né? E não sabe como é na realidade. A realidade é diferente. Então eu quero deixar muito claro de como isso foi colocado na minha rotina, né? E aí vocês veem se é bom pra você ou não, se dá certo ou não, enfim, se vocês acham que isso vai funcionar aí pra vocês ou não, enfim, eu vou só compartilhar aqui minha experiência, tá? Coisa que eu precisei interiorizar durante todo esse processo, desde que eu aprendi, né, sobre essa questão, essa nova forma de amamentar, essa nova forma de colocar na rotina a amamentação, é que amamentar é alimentar. Né? Lara, mas é amamentação, é conexão, é não sei o que, é segurança, é não sei o que. Sim, gente, é tudo isso. Mas tudo isso também pode ser de outras formas, né? Pode ser num banho do bebê, pode ser você brincando com o bebê, pode ser um momento que você tá só com o bebê no colo. Então você pode criar esse tipo de conexão de várias outras formas, né? A gente não pode simplesmente jogar tudo isso só na amamentação. Por exemplo, então a única forma de eu criar uma conexão com meu filho é amamentando, é colocando ele no peito. A única forma do bebê se acalmar é no peito. A única forma do bebê se sentir bem é no peito. A única forma de eu me sentir um pouco mais mãe, ou sei lá, é no peito. Não, gente, né? A gente precisa entender que amamentar é alimentar. O bebê colocou no peito a boquinha, sugou, mamou, encheu a barriguinha, saiu do peito. Não, mas ele tem que dormir, ele tem que criar um vínculo, ele tem que... Aí é onde vai criar uma complicação. Mas calma. Deixa eu falar um ponto muito importante e anota aí. Se você tiver um caderninho, sei lá, gente, você decora as coisas, mas anota o que eu vou falar agora. Nos primeiros meses, eu gosto de colocar aí os 3 primeiros meses. Por que os 3 primeiros meses? Porque é quando a criança, o bebezinho, né, o recém-nascido, ainda é um recém-nascido e ele ainda está naquela fase de esterogestação, né? Ele ainda está tentando entender que ele está fora do útero. Então, a amamentação é como se fosse assim, o único escape para ele, tipo, é onde ele se sente mais aconchegado mesmo, porque você abraça esse bebê para ele mamar, né? Você tem que apertar um pouquinho, tipo assim, segurar com mais firmeza, né? E aí é onde ele se sente um pouquinho mais acolhido ali.
no peito, né? E também ele tem todo esse processo de sucção, ele já vem com esse estímulo, então tudo isso faz com que a criança de fato se acalme. E esses primeiros 3 meses é um pouco mais difícil também para a mãe, né? Ela ainda tá ali no pós-parto, a gente tá tentando ainda raciocinar como é que tá sendo a nossa vida, o nosso corpo, tudo é uma coisa muito, muito intensa. Então a mãe, ela precisa se sentir bem nessas fases também. Então, nesses 3 primeiros meses, dá uma relaxada mesmo, sabe? Amamenta do jeito que você quer amamentar na cama? Vai. Você quer deixar seu bebê dormir no peito? Deixa. Faz aí o que der na telha, né? Tipo, deixa o bebê livre, né? É a famosa livre demanda, né? Então, realmente, deixa, quer amamentar 24 horas? Amamenta, né? Não se preocupa com o tempo e tudo mais. Mas passou desses 3 meses, não é que você vai colocar, gente, uma regra. Não é que você vai ser, tipo assim, militar. Tipo, 4 horas em ponto que ele não... Eita, então, não. 3 horas ainda e ele já tá querendo mamar? Não, só quando completar 4 horas. Não, não é assim. A livre demanda que a gente fala, gente, é deixar o bebê mamar, mas sem criar um vínculo com outros tipos de coisas. Como assim? Mamar, ele tá mamando, mas ele não precisa dormir no peito, né, gente? Ele tá mamando, mas ele não precisa se acalmar no peito. O bebê começou a chorar, o bebê começou a sentir alguma coisa, bota no peito. O bebê começou a querer, sei lá, fez qualquer tipo de estímulo, já coloca no peito. Depois dos 3 meses, gente, que eu expliquei o porquê, né? Por volta de 4, 5 meses, tenta não associar sono, se acalmar, tudo no peito. E a gente vai fazer, não tem muito segredo, né? Eu sempre faço isso desde que eles nascem. Porém, por que eu tô dizendo nesses 3 primeiros meses em relação a vocês? Porque é uma fase mais intensa. Porém, como eu já tinha vivido isso com a Helena, com a Isabela, assim que ela nasceu, eu já fui fazendo essa forma e foi muito tranquilo. Apesar de terem dias um pouco mais difíceis, porque a Isabela teve cólica, então eu recorri assim mais ao peito. Eu não tô dizendo aqui, gente, que vocês não vão dar o peito à criança. Não é isso. Por favor, por isso que eu tô dizendo que assista esse vídeo até o final, né? Eu tô dizendo aqui pra gente não associar alguns tipos de momentos ao peito, né? Como o sono, como sonecas, como acalmar, como várias fases que a criança passa, que a gente passa o tempo todo no peito. Então vamos supor que a criança realmente tá mais agitada por causa de uma cólica, não tem problema, gente, colocar no peito, né? Uma exceção, né? Um momento, não é todo dia, não é toda hora, não é toda semana, né? Vamos supor que a criança, ela tá passando por uma fase complicada, ela tá passando por um salto de desenvolvimento e ela tá requisitando mais o peito, né? Ela tá querendo mais, não tem problema, fase, é um momento. O que eu tô querendo dizer é que a rotina diária, dia a dia, meses e meses, que a gente não pode fazer essas associações. Então, o que é que a gente vai fazer? O bebê nasceu, caso você queira fazer já desde os primeiros meses, não tem problema, né? Isso aí não vai interferir em nada, porque você vai continuar fazendo livre demanda, você vai continuar deixando seu bebê mamar a hora que ele quer, porém sem deixar associar ao sono, sem deixar associar a pegar no sono. Mas como eu falei pra vocês, vamos colocar isso depois pra não dar problema em nada, né? No sentido de, mas eu não tô bem, e você ficar encucado na cabeça que tem que fazer isso, né? Então, gente, relaxa nos 3 primeiros meses, eu tô falando isso sério, tá? Quando as meninas, eu já percebo que as meninas passou ali daquela fase mais RN, mais forte, a gente vai e começa a dar as mamadas e viu que a criança terminou de mamar, gente, você vai perceber que a criança terminou de mamar, porque ela já não tá mais sugando o peito, né? Você pode até mexer no cantinho da boca, você pode até dar uma balançadinha e você vai perceber. É a fase também que a gente fica tipo, nossa, mas ela tá quase dormindo. Ela precisa continuar no peito para dormir logo e depois ir pra cama. Só que o que é que vai acontecer? Quando você tirar um bebê que já está acostumando no peito para dormir, que você coloca na cama, ela vai acordar, né? Nas primeiras vezes, por ele ser muito bebezinho, pode ser que ele não acorde, porque ele ainda é um bebê, muito bebê, recém-nascido, e ele já tem, tipo assim, aquele sono mais
forte, de passar mais tempo dormindo. Então pode ser que, se for um bebê muito calmo também, ele pode dormir mais tempo. Mas ao passar dos meses, ao longo do tempo, ele vai entender o quê? Esse momento que você pensou, eu não posso tirar ele do peito porque ele tá quase dormindo, eu vou deixar ele continuar dormindo no peito. Agora vai ser bom pra você, mas daqui a alguns meses vai ser tortura pra você. Porque quando você tirar ele do peito, ele vai acordar. Porque ele vai entender, opa, eu saí de onde eu durmo. Então eu não posso mais dormir. Eu tenho que voltar pra onde eu durmo pra conseguir dormir de novo. Então essas associações, gente, é que vai ficando aqui, ó, no hábito, na cabecinha da criança, né? É tudo que a gente faz com o bebê, com a criança, enfim, é um hábito que a gente vai colocando, né? E é desde as primeiras vezes, não é tipo assim, do nada ele simplesmente dormiu no peito. Não. Tirou, gente, do peito, ele ainda tá sonolento, ele ainda não dormiu muito, certo? Deita na cama. Lara, mas ele chorou, começou a chorar e mulher, era o tempo, se ele tivesse dormido, era o tempo de eu fazer alguma coisa. Calma, que seu bebê vai dormir sem precisar do peito, muito mais do que você imagina, né? Então, coloca no peito, né, e tira. Tirou, coloca na cama, né, e beleza, deixa lá. O bebê começou a fazer isso aqui, ó. Deixa o bebê lá se acalmar. Gente, ainda é um bebê. Tenha calma, mantenha calma. Ele tá um pouquinho mais agitadinho, aqueles rolinhos, apoiar assim do ladinho, porque ele sente meio que como se estivesse encostadinho em algo, então isso pode ajudar, né? Coloca algum tipo de sonoro, um som no quarto de ninar, até aquele som mesmo que muitas mães usam, que é o som do útero, né, que chama. Coloca algum sonzinho pra ver se ele entra numa transição assim de sono. O bebê começou a chorar de verdade, pega, não tá nem com meia hora que o bebê mamou. Tenta acalmar no colo, né? Calma, mamãe, calma. Pode encostar a cabecinha até aqui, mas assim. Calma, mamãe, calma. Encostou, acalmou, o bebê acalmou, ótimo. A Lara, ela ainda tá agoniada e ele fica procurando o peito, ó, o jeito dele e tal. Tira ele daqui, porque tudo que encostar aqui nas bochechinhas do bebê, ó, ele pode fazer assim, ó. Isso aqui, gente, são reflexos, tá? Não quer dizer que o bebê tá com fome. Então, tira. Tenta ver se ele de fato está bem agitadinho, mais agoniadinho. Realmente esse reflexo ainda tá forte, né? Tipo, querendo procurar algum peito, alguma coisa, que a gente sempre diz que tá procurando o peito, né? Volta pro peito, né? Não tem problema, gente. Livre demanda é isso. Colocou no peito, mamou. Percebeu que não tá mamando mais? Gente, isso é antes do bebê dormir, tá? Percebeu que o bebê tá dormindo? Tira, né? Então, isso que é a amamentação, é o bebê mamar, o bebê se alimentar. Não é necessário o bebê criar um tipo de hábito ali, né? Tirou, bota. Sempre que eu tirava do peito, depois que eu ficava um tempinho com ele aqui, ou sentadinho, ou até viradinho pra cá, que dava um arrotinho, se uns 5 minutinhos, 5 minutinhos, sei lá, ele não arrotasse, eu colocava na cama, entendeu? Bota lá na cama, bota no carrinho e deixa o bebê tranquilo ali. E é esse processo o dia inteiro. O bebê deu uma choramingadinha, relaxa, gente, relaxa, né? Começou a chorar mais forte, começou a ficar mais agitado, pega. Tenta acalmar sem ser no peito primeiro, né? Acalmar aqui, coloca algum tipo de música, faz o mesmo processo. O bebê começou a chorar forte, começou a ficar agitado mesmo no colo, mesmo, enfim, vai lá e coloca no peito de novo, não tem problema, gente. O que eu tô querendo dizer aqui a vocês é que o bebê não associar o peito a dormir, né? Mas normalmente vai chegar a fase, se esse bebê desde os 4 meses, gente, isso for sendo colocado, ou se você perceber que a criança é tranquila até antes mesmo de 4 meses, se isso for sendo colocado, vai chegar uma hora que seu bebê não vai precisar do peito para dormir. Ele não vai, desde bebezinho ele não associou isso, gente. Então ele vai entender que não é ali que ele dorme, né? Então
Vai existir várias outras formas de o bebê dormir. Ah, Lara, mas hoje eu não tô bem, Lara. Hoje eu não tô bem. Nem eu, nem meu esposo. Estamos muito cansados. À noite, especialmente. Aconteceu à noite, sei lá, você deixou o bebê dormir no peito? Ok. Mas no outro dia tá melhor? Você tá se sentindo bem? Você tá, né, mais animada? Vai lá e volta à rotina de não deixar dormir no peito, né? À noite, gente, vai ser esse mesmo processo que eu tô falando aqui, que será durante o dia. O bebê acordou, colocou pra mamar, devolveu no bercinho, né? O bebê acordou pra mamar, devolveu no bercinho. Então, esse processo, ele é cansativo nos primeiros meses, nas primeiras semanas, né? Normalmente, eu fico 4, 5. No final de 5 meses é que as meninas, Isabela, Helena, enfim, no final de 5 meses é que elas começam, de fato, a não ficar tão... essa necessidade mais forte de acordar mais, de querer mais o peito, sabe? É que elas começam a entrar numa transição. Então, esses 2 meses, 4 e 5 meses, são os meses mais cansativos que a gente, de fato, vai ter em relação às mamadas. Porque o bebê vai acordar mais vezes mesmo pra mamar, ele vai ficar mais agitado mesmo, vários momentinhos, porque ele quer aconchego, né? Só que, como eu falei, o aconchego não precisa ser necessariamente no peito, ele quer, né, uma sucção. E sim, gente, como eu falei pra vocês, tá vendo que o bebê tá bem agitado? Vai lá e coloca no peito, mas o que eu quero passar pra vocês é que não deixe o bebê dormir. Então, essa dica que eu tô falando pra vocês de amamentação, ela vai servir pra o vídeo que eu tô falando pra vocês sobre o bebê dormir sozinho, tá? Que esse não é esse vídeo aqui, isso aqui sobre a amamentação que eu tô falando, que também é um vídeo de desmame, também é um vídeo de questão de rotina. É um vídeo, é uma dica que vai servir pra você estruturar a sua vida enquanto mãe, enquanto rotina, enquanto casa, enquanto tempo, né, com você, com seu esposo, né? Imagine, gente, você ter os horários certos para você ajeitar e se organizar e marcar algo com seu esposo, você marcar um jantar porque sabe que seu bebê vai dormir a noite inteira, não vai ficar agoniado querendo mamar o tempo todo, né? Você saber que 10 horas o seu bebê tá dormindo, mas ele não vai acordar agoniado para mamar toda hora, né? Então, isso aqui vai servir para muita coisa, né? Então, vamos lá. O bebê completou aí 5 meses e tal, e ele, de fato, não tá associando mais o peito com nenhum tipo de coisa a não ser alimentar, né? Tipo assim, eu tô com fome, então eu vou pro peito de fato. Gente, nessa idade, em 5 meses para 6 meses, Helena e Isabela, elas não ficavam no peito a não ser para mamar. Elas, não era mais eu que tirava do peito, elas já associavam isso. Mamou, a barriga encheu, elas já soltavam a boquinha do peito e viravam o rostinho. Já era automático. Por quê? Porque foi assim que o cérebro delas entenderam. Quando o estômago tá cheio, eu não preciso mais estar aqui. Então é assim que o bebê vai continuar, né, até o resto, né, até quando você quiser amamentar. Todas as vezes que o seu bebê terminar de mamar, porque encheu a barriguinha, ele vai soltar o peito. Então foi assim que aconteceu e foi muito tranquilo para fazer várias outras adaptações, como colocar o bebê para dormir sozinho, como ter horários certinhos de mamadas, né, tipo, porque até então eu amamentava enquanto tivesse agitado, enquanto tivesse, né, qualquer hora eu amamentava. A criança, ela já vai ter meio que uma rotina de mamada. Você já vai perceber os horários que o bebê de fato está com fome, né? Já passou aquela fase de pico maior, aquele estresse maior por conta da esterogestação, que é quando o bebê ainda não entendeu que está fora do útero, né? Tá entendendo, não entendeu, enfim. Que é depois aí dos 4 meses mesmo, que o bebê já começa a entrar em outra fase, né? Então, todo esse momento aí vai mudar e você já vai entrar num momento que vai ser
maravilhoso para você fazer várias adaptações. E aí o bebê já não associa, ele entende que o peito é para comer apenas, né, se alimentar, não para ficar dormindo, não para ficar se acalmando, enfim. E aí você vai ter todo um processo aí para você organizar essa rotina de amamentação. Por exemplo, sempre eu já sabia, quando Isabela acordar, ou Helena, enfim, ela vem pro peito, porque ela vai acordar com fome, né? Isso é fato. Depois que sai, eu sei que eu vou dar um banho nela, ou que ela vai brincar um pouquinho, ou que ela vai tirar uma soneca, né? Então, todo esse processo já vai entrar numa transição de eu vou passar o quê? 20, 30 minutos amamentando e depois eu sei que meu bebê, ele vai ficar de tal forma pra dormir ou então pra tomar banho, ou então isso já é uma coisa, gente, que você já não vai ter uma prisão ali de ficar, tipo assim, horas e horas no peito. Por quê? O bebê chorou, ele não vai precisar do peito pra se acalmar, né? Mamãe, tá tudo bem, pronto, né? Não precisava daquele peito. Então, você já não vai ter tanto trabalho de ficar toda hora tendo que colocar o bebê no peito. Você vai ter horários, porque não foi você que definiu esses horários, foi o tempo, né? A rotina com seu filho. Você sabia os horários que ele tá com fome e não foi você que definiu. Como assim, Lara? Por quê? Em nenhum momento aqui eu falei amamente de 4 horas, de 2 em 2 horas. Não, em nenhum momento. Cada bebê vai ter uma rotina. Tem bebês que vão puxar mais pra mamar porque sente mais fome. Tem bebês que são mais calminhos, que não tem tanta agitação, então não gasta tanta energia. Acaba que o bebê não sente tanta fome em pouco tempo, né? Demora mais um pouco. Tem bebês que dormem mais. Tem bebês que acorda mais, tem mais necessidade de sucção. Então, tudo isso, gente, vai influenciar. Por isso que ninguém aqui deve militar, tipo, você só pode amamentar de 4 horas. Não! É livre demanda, porém com rotina, entendeu? Então, vai chegar a fase que eu tô dando um tempo aí mais ou menos esperado, tá, gente? De 5 meses, que você vai entender os horários que seu bebê tá com fome e não com necessidades de se acalmar ou de dormir no peito. Então, vamos supor, ele tá com fome na hora que acorda, depois ele brinca um pouquinho e já sente mais fome. Pode acontecer, né, gente? Com 1h30, com 2 horinhas, ou com de 40 minutos, você vai sentir, vai ver a necessidade do seu filho, né? Então, percebam isso. Por exemplo, Helena, ela tinha muita fome, gente, Helena. Então, eu acho que eu amamentava ela de quase 1h30 para 2 horas. Eu acho que só chegava a 4 horas quando ela tirava uma soneca mais extensa. Mas não, gente, eu não passava, tipo, de 4 horas pra amamentar a Helena, não, né? A minha segunda filha. Era, tipo assim, acordava e amamentava, brincava um pouquinho, dava um banho, ela já tava com um pouco mais de fome, já colocava no peito. Então, às vezes passava, tipo assim, 1h só, 1h30, né? E eu já botava ela no peito de novo. Ao passar do tempo, né? A criança vai espaçando essas mamadas por ela mesma, né? Tipo assim, você vai perceber, gente, que a criança não tá agitada pra mamar. Então, e esse processo, ele vai servir, gente, pra tanta coisa. Esse processo que eu tô falando aqui nesse vídeo pra vocês. O outro ponto que vai servir é para introdução alimentar e para o desmame, né? Por quê? Porque a criança, ela tem momentos de mamadas que ela vai ter fome, né, gente? Então, não é uma coisa que ela vai ficar toda hora no peito. Eu tô perto da minha mãe é peito, toda hora que chego perto de você é peito. Não, porque ela vai associar que ela só tá ali com fome. Então, quando ela começar a introdução alimentar, você vai começar a fazer leves substituições, né? Por exemplo, de manhã, você amamentava seu filho 3 vezes de manhã. Só um exemplo, tá, gente? Nessa segunda vez que você ia amamentar, você dá uma frutinha na introdução alimentar, né? Deixa as mamadas, a primeira mamada, a segunda mamada, a frutinha, a terceira mamada, que é perto do almoço, por exemplo, dá o peito de novo, mas mesmo assim oferece o almoço. Enfim, então você vai fazendo leves substituições das mamadas
pela introdução alimentar. E seu filho não vai ficar desesperado, não vai ficar agoniado, não vai deixar de comer a comidinha, porque ele só associou o peito com comer, com encher a barriguinha. Então o cérebro dele vai entender o quê? Ops, ele comeu uma frutinha, mas aqui tá cheio já, aqui tá cheio. Então eu não preciso de mais nada, né? Por quê? Porque ele entendia que ele ia mamar porque queria encher a barriguinha e não pra dormir, e não pra se acalmar. Então, gente, veja o quanto esse processo é importante para o seu filho e pra você também, né? Precisava explicar tudo isso pra vocês entenderem a fase de um desmame diferente. Esse vídeo nem parece de desmame, por quê? Porque eu precisava explicar a vocês todo esse processo que aconteceu para que vocês entendessem que não teve desmame de Helena nem de Isabela. Não aconteceu desmame. Por quê, Lara? Porque lembra que eu falei aí anteriormente que eu fui fazendo essas leves substituições da introdução alimentar das mamadas pela introdução alimentar? Então, vamos supor que Helena ou Isabela mamava 3 vezes pela manhã. Ela mamava 3 vezes pela manhã, por exemplo. Então, de início, nos 6 meses, quando eu comecei a introdução alimentar, eu só comecei dando os lanchinhos, que são as frutinhas, né? Então, vamos supor que ela acordava, mamava, aí tomava banho, brincava um pouquinho, já tava na hora de mamar de novo. Mas ao invés de eu dar mamar a ela, eu dava frutinha, entendeu? Podia ser mamão, podia ser uma bananinha, podia ser, sei lá, gente, frutinhas. Eu gostava muito de frutas mais moles mesmo, que eu conseguisse fazer um momento ali de introdução alimentar, que ela não ficasse tendo tanto trabalho para mastigação, né, enfim. Ou então que eu tivesse tanto trabalho para preparar a fruta para dar a ela. Então, eu já não dava tanto mamar nessa fase aqui. Ah, Lara, mas ela não comeu bem a frutinha, ela não engoliu, ela só olhou a frutinha. Gente, eu tô falando quando o bebê de fato começar a comer, tá? Então, vamos supor que ela não comeu, dá uma mamar, né? Terminou de comer a frutinha? Terminou de comer a fruta, não terminou de mamar, porque depois que ela terminar de mamar, ela vai querer lá saber de fruta, né? Então, terminou de comer a frutinha, não comeu direito, mas passou já ali um momentinho com a comidinha, dá o peito, né? E vamos supor que vai pra soneca, né? E aí, depois desse processo, ela acordou, né? Aí dá o peito de novo, beleza? Que é perto da hora do almoço, mas também oferece o almoço, né? Aí vamos supor, mas ela já começou a comer um pouco mais. Eita, ela tá aceitando a comidinha. Então a gente vai fazendo substituições, né? De manhã, dei a primeira mamada, né? Pra ela normal, ficou ali um tempão mamando. Depois, frutinha. Nossa, ela comeu muito bem, Lara. Quase que ela come 2 bananas, ou então quase que ela come um mamão inteiro. Que bom, nossa, vamos tentar fazer uma soneca sem ela precisar do peito, né? Gente, eu tô falando isso com substituições, não tô falando de um desmame, tá? Eu tô falando de substituições porque a criança, ela tem que passar 1 hora a comer mais do que mamar, né? Ela precisa se alimentar com comida do que ficar só no peito, né? Então, não tô falando aqui de desmame agora, não. Tô falando de introdução alimentar. Aí, você chegou aqui, nossa, ela tá comendo muito bem as frutinhas. Então, pra que vai dar o peito agora, gente? Se ela tá realmente comendo as frutinhas, né? Agora vamos... mas ela não comeu hoje direito a frutinha, mulher. Então dá o mamar, né? O almoço. Eita, eu tô vendo que ela tá comendo bem, então eu vou, ao invés de dar o peito, dar o almoço apenas, né? Ver como a criança se sai, ver como a criança... E aí, percebeu que tá almoçando bem direitinho? Gente, pra que você vai dar essa mamada na hora do almoço, né? Se a criança tá se alimentando bem. Enfim, vai chegar uma hora que, pelo menos aqui, é perto de 1 ano, tá? Por volta... Nossa... Isabela foi o recorde. Com 9 meses, gente, ela praticamente não estava fazendo nenhuma mamada mais. Porque foi acontecendo essa substituição de forma progressiva, gente. Foi algo que foi acontecendo, não foi algo que eu pensei e disse, eu vou fazer o desmame agora. Não! Enfim, ela foi, por exemplo, de manhã ela chegou um momento que de manhã ela acordava, ela ia tomar o café da manhã.
E aí ela comia muito bem. E, gente, ia pro peito pra quê? Se o peito era pra o quê? Alimentar. Mas ela já tava alimentada, né? Então, na hora do lanchinho, comia tudo, comia muito bem. Na hora do almoço, comia tudo, comia muito bem. Ah, mas essa semana, Lara, ela tá com um nascimento de dentinho, ela não tá comendo bem. Ainda você tá amamentando? Então, gente, sei lá, dá as 3 mamadas mesmo, né? Porque o bebê não tá bem, é uma exceção, gente, né? Dá as mamadas, dá toda a mamada, né? As 3. E aí, outra semana melhorou. Passou aquela agonia dos dentinhos. Volta a rotina, né? Volta a rotina do café da manhã, do lanchinho, do almoço certinho, né? Comendo direitinho ali as coisinhas. E pra que, se ela estava mamando pra se alimentar, mas ela já tá se alimentando nas refeições? Então, gente, chegou um momento, né, que com Helena foi 1 ano, mais ou menos, se eu não me engano. Gente, sou péssima de datas, mas não foi mais de 1 ano que eu desmamei a Helena, tá, gente? Eu acho que foi com 1 ano e alguma coisinha, alguns dias. Não que eu desmamei, como eu falei pra vocês, parou, mas porque ela só tava fazendo, sei lá, 1 mamada por dia, entendeu? Porque era uma coisa que tava na rotina, né? Tipo, acordou, veio pro peito, né? Ou foi dormir e ficou um pouquinho no peito antes, né? Tipo, enfim. Mas aí chegou um momento que eu disse, nossa, ela não tá mamando mais. Sério, gente, eu juro a vocês que chega essa fase que eu fico tipo, eita, ela não tá mamando mais. Porque não precisou, tipo, com Isabela foi o recorde, porque eu nem percebi, gente, o desmame. Como vai acontecendo essas substituições pela comidinha, né? Chega uma hora que eu não tem mais mamadas, né, pra substituir pela comidinha. Já substituiu todas, né? E aí, com Isabela, foi um pouco mais surpresa, tipo, eita, ela não tá, 2 dias que ela não tá mamando. Por quê, gente? Ela já não era uma bebê que ficava muito tempo no peito. Já a Helena ficava, entendeu? A Helena ficava muito tempo no peito quando ela mamava. Inclusive, Helena, gente, era uma bolota real, porque ela ficava muito tempo. Já a Isabela não, ela mamava ali rapidinho, já soltava rápido, entendeu? O peito, ela não ficava, tipo assim, mamando mesmo. E Helena, né, minha segunda filha, ela ficava mamando. Gente, nossa, ela demorava. Já a Isabela, ela mamava super rápido, né, e já soltava logo. Já ficava, tipo, querendo ir pra rotina dela, né? Então, assim, essas substituições aconteceram até eu chegar na fase, né, que não tinha mais mamadas pra substituir. E quando eu fui perceber, já tinha acontecido o desmame, porque todas as mamadas que ela fazia já tinham sido substituídas pela introdução alimentar. Então, gente, veja o quanto é importante você ter uma amamentação consciente, né? Onde você faz porque é algo importante. Então, veja, essa amamentação consciente influenciou no sono meu e no delas, né? Que vocês vão ver no vídeo de sono, como foi essa introdução para o bebê dormir sozinho. E essa rotina de amamentação tem tudo a ver para que vocês consigam colocar o bebê para dormir sozinho. Influenciou no sono, influenciou na rotina, influenciou na introdução alimentar, né, que é uma coisa muito importante e que a gente acaba se frustrando, né, porque quando a gente deixa a livre demanda desregularizada, que é aquela livre demanda, tipo assim, bebê fez vai pro peito, a criança não vai querer comer, gente, né? A cabecinha dela, o cérebro dela tá entendendo que ela não tá ali só pra comer no peito, tá pra várias outras coisas, né? Influenciou no desmame, né? Que desmame incrível dessa forma, sem sofrimento de bebê e de mãe, né? Sem aquela agonia de ter que ficar fazendo meses. Eu passei isso com a Luísa, né? Quem me acompanha, porque eu não falei Luísa quase em nenhum momento do vídeo, porque com Luísa foi outro processo. Eu tenho um vídeo aqui de desmame da Luísa, eu vou deixar aqui no link e vocês vão ver que loucura foi o desmame da Luísa, né? Foi um processo doloroso, foi um processo ruim, foi um processo cansativo,
Nossa, eu tive que substituir a amamentação por embalo, né? Então depois eu tive que tentar tirar o embalo da Luísa, eu ficava no colo horas e horas pra... Foi loucura, gente, né? Dias e dias sem dormir, noites e noites, madrugadas e madrugadas balançando ela, porque eu substituí as mamadas pelo balanço, né? Então, assim, gente, não foi um processo fácil. A introdução alimentar da Luísa começou super bem, mas por ela ter aquele vício no peito, aquele processo de estar no peito o tempo todo, ela passou a parar de comer as comidinhas direito para ficar no peito, por volta de 1 ano, mais ou menos. Então, assim, gente, foi um processo bem mais difícil, bem mais complicado, porque eu não tinha essa consciência, né, da amamentação, de como amamentar de uma forma mais consciente. Então, esse é um dos processos muito importantes, né? Eu não vou prolongar mais, eu espero que eu tenha falado tudo de uma forma mais clara para vocês. Tentei ser mais breve possível, porém é um assunto que eu precisava deixar detalhado, né? Então pode ser que o vídeo tenha ficado um pouquinho longo. Mas é isso, gente. Esse é um processo para que vocês aprendam também. É o primeiro processo para depois vocês irem para o segundo processo, que é do bebê dormir sozinho, sem precisar daquela agonia, né, gente? Para ficar botando o bebê para dormir no peito, tendo que balançar, tendo que fazer isso, fazer aquilo, apenas colocar no bercinho ou na cama, enfim, e sair do quarto e o bebê ficar dormindo. Vou tentar ajudar vocês da forma que eu consigo, compartilhando a minha experiência, tá? Não sou, gente, nenhuma profissional, tipo assim, que faz isso, que dá um curso disso, né? Isso aqui poderia virar um curso, mas eu tô tentando trazer aqui de forma bem aberta e bem real pra vocês, para que ajude mesmo. Então, eu já peço que vocês compartilhem esse vídeo, né, para que me ajude também, né, porque esses conteúdos é um tempo que eu gasto, é um tempo que eu preciso me dedicar. E espero que vocês tenham gostado. Esperem aí os próximos capítulos deste vídeo e desses processos todos, tá? Para que vocês aprendam e que ajude vocês também. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!